estiver inclinado para isto. Pegareis a minha terumá. Primeira observação é que o Eterno fala expressamente neste texto que a terumá, a contribuição financeira, somente deveria ser recebida se o homem tivesse o coração inclinado para isso. Ou seja, se houvesse uma contribuição de forma voluntária, espontânea, e não por meio de uma coerção, de uma pressão. Então as pessoas deveriam dar sem a intenção de receber nada em troca. Repito, as pessoas contribuíam para o Mishkan, para o tabernáculo, sem a intenção de receber nada em troca, a não ser a própria presença do Eterno em suas vidas. No antigo Israel, o israelita ele contribuía, ele dava a terumá, a oferta, não pensando em receber bens materiais em troca, mas o que ele queria era a presença do Eterno em sua própria vida. Hoje em dia, em muitas religiões, as pessoas dão o dízimo e a oferta com a intenção de receber algo em troca, principalmente bens materiais, ou as pessoas dão o dízimo com a intenção de receber emprego, ganhar uma casa, um carro, ter um bom casamento. Por exemplo, existe um famoso pastor aqui no Brasil, cujo nome eu não vou citar, mas uma vez ele falou em um programa de televisão, ele disse o seguinte, que ninguém é santo o suficiente para dar uma contribuição sem a intenção de receber nada em troca. Então afirmou este pastor que todas as pessoas dão contribuições, ofertas e dízimos, disse esse pastor, todo mundo dá porque quer receber em troca. Ora, eu discordo. As pessoas devem ser ensinadas a dar o dízimo porque vão receber bens materiais em troca. Porém, isto não está de acordo com as Escrituras. À luz do judaísmo bíblico, o israelita, ele dava terumá, ele dava contribuição sem querer nada em troca. O que ele queria era a manifestação do Eterno em suas vidas. E o pior ainda é que esse pastor, não é que eu estou dizendo, só não vou falar o nome, ele, em um programa de televisão, ele disse que o Senhor, o Criador, iria dar uma casa própria até o final do ano para quem lhe enviasse R$900. Então veja, ele disse, se você depositar na conta aqui da igreja R$900, você vai receber uma casa própria até o final do ano que o Senhor Criador vai dar para você. Ora, isto é uma aberração à luz das Escrituras. Isso não se compatibiliza com o que o Eterno ensinou. Gostaria de deixar muito claro que eu não estou criticando a pessoa deste pastor, mas sim eu estou criticando os ensinamentos incorretos. Não é? Nós temos que fazer uma distinção entre atacar uma pessoa, que isso eu não faço. Eu não gosto de atacar pessoas, mas eu gosto de fazer uma análise crítica acerca de ensinamentos incorretos. Então, vejam, eu não estou falando mal de ninguém. Eu não estou avaliando a pessoa do pastor, mas sim a sua doutrina, que a sua doutrina ela é incorreta, ela é herética à luz das Escrituras. No judaísmo bíblico, a pessoa dá uma contribuição porque ama o Eterno. Em Corintaiabet, 2 Coríntios, capítulo 9, nós vemos que Paulo ele está recomendando que as pessoas dessem uma oferta para o povo de Elohim, ou seja, para os necessitados, para os pobres que tinham fé em Yeshua HaMashiach. Então Paulo ele fala que a oferta ela deve ser uma dádiva genuína, e não algo arrancado sob pressão. Isso está escrito. A pessoa dá voluntariamente e não sob pressão. Não é?
e em 2 Coríntios ainda, capítulo 9.7, e em Mishlei, Provérbios 22.8, ambos dizem que Elohim, o Eterno, ama a quem dá com alegria. Shaul Paulo ele recomendou a tzedakah, traduzido normalmente como caridade, ou seja, ele recomendou que as pessoas ajudassem aos pobres. Ora, o que eu sempre falo e vou repetir, atualmente não existe mais Beit HaMikdash, não existe templo, logo não se pode mais cobrar dízimo. Isto está errado, ninguém pode dar dízimo. Mas existe uma outra coisa que é uma contribuição. E contribuir para a obra do Eterno, para a obra de Elohim, isso é legítimo. Então vejam, o Eterno ele abomina também a avareza, que não ajuda os pobres, que não ajuda a congregação em que ela está. Isso também é um erro. Eu estou dizendo isso porque eu conheço pessoas que eram evangélicos e eles davam tudo para a igreja. Aí eles saem da igreja evangélica, partem para o judaísmo e também nunca mais ajudam ninguém. O pobre está morrendo de fome, ele não dá nada para ninguém, ele fica avarento, não é? Uma gíria popular, ele fica pão duro. Isso o Eterno não gosta, a avareza também é um pecado terrível. Então, a tzedakah é uma mitzvah, é um mandamento legítimo. Se você está em uma congregação, é justo que você ajude os necessitados, que você ajude os irmãos, os ahrim da nossa emuná, da nossa fé. Alguém necessitado você pode ajudar. Se existe um mestre que está ajudando você, está te ensinando, é legítimo que você também o ajude. E se você não está congregando em lugar nenhum, está estudando em sua própria casa, separe uma parte do seu dinheiro e ajude aos pobres. Isso é o que geralmente eu faço. É bom ajudar os pobres, porque o Eterno ama quem dá com alegria, ele ama quem ajuda os pobres. Uma segunda observação, o Eterno disse em Shemot, Êxodo 25.2, está escrito em hebraico, terumati, minha oferta. Então o Eterno disse que as contribuições seriam para ele. Ele disse, a minha oferta. E daí vem a pergunta, o Eterno precisa de oferta? O Eterno precisa de dinheiro? O comentarista do nosso povo, Rashi, perguntou, como o Eterno pode pedir algo que já pertence a ele mesmo? O Eterno é o dono de tudo. Então explicou Rashi que a palavra terumati, minha oferta, significa uma oferta consagrada, dedicada a mim. Então, quando o Eterno pede oferta, a oferta não é para o Eterno, porque o Eterno não precisa de dinheiro, tudo pertence ao Eterno. Quando o Eterno pedir uma oferta, a oferta não seria para o Eterno, mas seria consagrada, dedicada a Ele. Explicou ainda Rashi que se a contribuição não for com a intenção correta, ela é inválida. E eu concordo integralmente com Rashi. Se a intenção estiver incorreta, o Eterno não aceita a contribuição. Logo, o Eterno abomina e repudia todos estes dízimos e ofertas pregados pelos evangélicos que têm por objetivo comprar bênçãos. Há pastores que pregam dízimos e ofertas dizendo, se você der o dízimo, se você der a oferta, você vai receber em troca as bênçãos. Ora, as bênçãos do Eterno não podem ser compradas. É uma abominação você tentar comprar, é uma abominação você tentar subornar o Eterno. Então, você tem que dar sem a intenção de receber nada em troca. Dê por amor, dê por gratidão. Ajude os pobres, não para prosperar financeiramente, mas ajude os pobres porque você ama o próximo como a si mesmo. Ve'ahavta kamorra, amarás o próximo como a ti mesmo. Então, repito, esse negócio de dá o dízimo porque você vai enriquecer, dá o dízimo porque você vai comprar uma mansão, vai ter um carro importado, isso daí é uma abominação pregada pelo cristianismo. Vou deixar bem claro,
Não estou generalizando. Eu já vi há evangélicos que são muito sérios nessa parte de ofertas. Há pessoas muito sérias, eu não estou generalizando. Porém, infelizmente, o que nós vemos, não é, na televisão são coisas abomináveis. Bem, continuando, o Eterno pediu ao povo para construir um santuário, Mikdash, ou um tabernáculo, Mishkan, Shemot. Eles devem construir para santuário, para que eu viva entre. Escrito que o Eterno, mas o Eterno iria morar entre eles, entre o povo. Então, o Eterno, isso é um erro. Muitas pessoas acham que o Eterno morava no tabernáculo. Não. O Eterno não morava no Mishkan, no tabernáculo. O Eterno habitava no meio do seu povo. O tabernáculo Mishkan não era a casa de Elohim, mas sim o centro da vida religiosa do povo de Israel, simbolizando que o Eterno estava com os filhos de Israel, com o seu povo. Nas religiões pagãs, a divindade habita em templos humanos. Porém, de acordo com o judaísmo, o Eterno não está em um templo, pois o Eterno é onipresente. O Eterno está em todos os lugares. A casa do Eterno, mas, segundo Rashi, uma casa dedicada ao Eterno. E digo eu, o Eterno ele nunca quis morar em uma casa determinada, mas sim morar dentro do coração dos homens. O tabernáculo e o templo não existem mais, porém a morada do Eterno, Yeshua, se faz em nossos corações para sempre. O propósito dele é morar no coração dos homens. E o tabernáculo e posteriormente o templo, não é, eles não foram a morada de Elohim, mas sim um local para os homens. Pois tanto o tabernáculo, Mishkan, quanto o Beit HaMikdash, o templo, tinham por objetivo aperfeiçoar o homem em seu relacionamento com o Eterno. Simbolizava o Mishkan, o tabernáculo, a presença do Eterno no meio do povo. E por isso o tabernáculo não era um templo para Elohim, mas sim um benefício para o homem. Disse Salomão, em 1 Reis, capítulo 8, você lê os versos 27 e também vai lendo do 27 ao 29. Eu vou resumir. Salomão disse: mas na verdade habitará o Eterno sobre a terra? Eis aqui que os céus e os céus dos céus não o podem alcançar, quanto menos esta casa que eu acabo de edificar. Então Shlomo está dizendo que nem os céus dos céus podem conter o Eterno. Se nem os céus dos céus podem conter o Eterno, muito menos o templo, o Beit HaMikdash, pode conter toda a presença do Eterno. Em Atos, falou Estevão, Atos dos emissários, antes de ser assassinado, falou Estevão o seguinte: ele, David, usufruiu da graça de Elohim e pediu permissão para providenciar uma habitação para Elohim de Jacó, e Salomão lhe construiu a casa. Todavia, Ha-Elion, o Elohim Altíssimo, ele não habita em lugares feitos por mãos humanas. E daí Estevão ele cita o profeta Yeshayahu, Isaías 66:1. O Eterno diz: o céu é o meu trono, diz o Eterno, e a terra é o meu escabelo. Que tipo de casa vocês edificarão para mim? Que tipo de lugar vocês conceberiam para o meu descanso? Não fui eu mesmo que fiz todas estas coisas? Então, resumindo, o Eterno ele não habita em templos humanos, mas ele quer habitar dentro do homem. O verdadeiro templo se constrói nos corações humanos.
quando Yeshua conversou com a mulher de Shomrom, a mulher samaritana disse: os judeus adoram em Jerusalém, e nós samaritanos adoramos no Monte Gerizim. E daí disse Yeshua, lá em João, capítulo 4, versos 23.24. Yeshua disse: mas está chegando o tempo, e de fato é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai de forma espiritual e verdadeira, porque este é o tipo de gente que o Pai deseja que o adore. Elohim é espírito. Os adoradores devem adorá-lo de forma espiritual e verdadeira. Então Yeshua, ele falou até o que os essênios diziam. Antes de Yeshua, os essênios diziam que o verdadeiro templo ele se constrói nos corações humanos. Então Yeshua está dizendo que o mais importante de tudo é você ter a presença do Eterno em seu coração. Tanto é que atualmente não existe mais templo, não existe mais Beit HaMikdash, mas nós somos a morada da Ruach HaKodesh, nós somos a morada do Espírito do Eterno. Outra coisa que eu já vi evangélicos dizendo o seguinte: a igreja é a casa de Deus, a igreja é o local de adoração, e razão pela qual a pessoa deve ir nos cultos da igreja. Eu já vi evangélicos falando isso. Por sua vez, eu também já ouvi judeus dizendo que o serviço ao Eterno tem que ser feito necessariamente dentro da sinagoga. Ora, ambos, tanto os evangélicos quanto estes judeus, eles estão falando a mesma coisa e ambos estão errados. O evangélico diz que a igreja é a casa de Deus, então o camarada tem que ficar na igreja direto, e no culto segunda, terça, quarta, tem que ir direto para a igreja. Os judeus, eu conheço muitos judeus que dizem que a sinagoga, você tem que ir para a sinagoga direto, tem que orar sempre na sinagoga. Ambos estão errados. A igreja não é a casa do Eterno, a sinagoga também não é a casa do Eterno. Vejam, eu não tenho nada contra a sinagoga. Não tenho nada contra um lugar para você se reunir. Não, é legítimo. É legítimo. Há um grupamento humano grande, as pessoas têm que se reunir em algum lugar. Não é? Se nós somos poucas pessoas, nós podemos nos reunir em nossas casas, até convidar amigos para as nossas casas. Mas se o grupo é muito grande, não é errado haver uma sinagoga. Porém, o Eterno não habita ali dentro. Não é? O Eterno habita dentro de nós. O verdadeiro servo do Eterno sente a sua presença de forma constante. O verdadeiro servo adora o Pai 24 horas por dia. Estou falando isso porque toda semana eu recebo e-mails, isso é muito importante você ouvir. Toda semana eu recebo e-mails de pessoas dizendo o seguinte: não há congregação de nazarenos na minha cidade. Eu moro no lugar tal e não existe sinagoga de nazarenos na minha cidade. Como que eu vou servir ao Eterno? As pessoas me perguntam: como que eu vou servir ao Eterno se não há sinagoga? Aí eu sempre respondo: ora, não há sinagoga, mas Elias, ele ficou isolado. Basta ler as Escrituras, ele ficou isolado e mesmo assim ele não deixou de ser servo do Eterno. Ele foi um dos maiores Neviim, dos maiores profetas do nosso povo. Não é? E depois o Eterno disse para ele: Elias, você não está sozinho. Existem mais de 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos a Baal. Não é? Então vejam, se não existe sinagoga de nazarenos na sua cidade, não fique triste. Você é templo da Ruach, do Espírito. Estude as Escrituras em casa, estude as Escrituras com os seus amigos. Chame os seus amigos e seus parentes para a sua casa. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos que várias reuniões eram feitas em casas. Não é? As pessoas, e hoje em dia, né, pelo menos em muitas casas, né, eu tenho ar-condicionado, eu tenho uma água gelada, eu tenho um suco. No primeiro século não havia ar-condicionado, não havia geladeira, não havia nada. A estrutura era muito precária. As casas eram muito precárias. Não tinham, né,
o vaso sanitário maravilhoso como nós temos hoje, chuveiro elétrico, não havia nada disso. As casas eram muito precárias. Em Atos fala que as pessoas se reuniam em casas. Então hoje em dia a tua casa tem água gelada, tem suco, tem um lanche. Então reúna as pessoas na sua casa. E se não tiver ninguém, faça como Elias, fique sozinho e seja um servo do Eterno, onde quer que você esteja, em casa, no trabalho, na rua, sirva o Eterno 24 horas por dia. Por isso que Paulo, ele repetiu o que os essênios falavam. Ele disse, nós somos, no hebraico, nós somos o Mishkan Ruach HaKodesh. Nós somos o tabernáculo do Espírito do Eterno, do Espírito de Santidade. Nós somos o templo do Espírito. E ele ainda fala que o templo do Espírito habita dentro de nós. Corintaya Aleph, 1 Coríntios 6.19. Nós somos Mishkan Ruach HaKodesh. Nós somos o tabernáculo do Espírito de Santidade. Você já parou para refletir sobre isso? Você recebe a habitação de Ruach HaKodesh, do Espírito do Eterno. Não sei se você já percebeu o quanto isto é forte e profundo. Eu tenho uma concepção minha, isso não está escrito, mas é um entendimento meu. Eu entendo que o maior milagre não foi a abertura do Mar Vermelho. O maior milagre não foi o maná descendo dos céus por 40 anos. O maior milagre não foi Yeshua ressuscitar os mortos. O maior milagre não foi Yeshua andando sobre as águas. O maior milagre é este: o próprio Criador habitando dentro das suas criaturas. Este é o maior milagre e nós estamos experimentando todos os dias. Imagine, saiba você que se você é um servo do Eterno, Ruach HaKodesh habita dentro de você. É o próprio Criador fazendo morada dentro das suas criaturas. Isso é algo muito forte. Por isso que Yeshua nos deu autoridade para curar enfermos, para expulsar demônios, para em seu nome realizar sinais, prodígios e maravilhas. Porque se Ruach HaKodesh, se o Espírito do Eterno habita em nós, nós emanamos o poder do Eterno em nossas vidas. Continuando a paraxá, o Eterno começa a revelar para Moshe, para Moisés, os detalhes da edificação do Mishkan, do tabernáculo. E vejam, Shemot, Êxodo 25:9, está escrito que o tabernáculo que Moisés iria construir seria de acordo com o modelo demonstrado pelo Eterno. Que modelo é esse? Ivrim, Hebreus 8.5, explica que o Mishkan, o tabernáculo terreno, foi uma cópia do Mishkan, do tabernáculo original que está nos céus, cujo Cohen Hagadol, cujo sumo sacerdote é Yeshua HaMashiach. Então, registre isso. Existe um Mishkan, um tabernáculo, um templo, um santuário celestial. Tal como o Eterno mostrou para Moshe, para Moisés, para ele fazer um tabernáculo, mas aquilo ali seria uma cópia de um tabernáculo que existe nos céus. E em Hebreus fala que Yeshua, ele é o sumo sacerdote, ele é o Cohen Hagadol deste tabernáculo celestial. Então eu vou fazer rapidamente uma comparação entre o Mishkan terreno, Mishkan, o tabernáculo terreno, e o Mishkan, o tabernáculo celestial. Vejam, o Mishkan terreno, nele oficiavam os coaninhos, sacerdotes, que eram homens falíveis. Eles eram homens falíveis. Logo, o sacerdócio deles era um sacerdócio imperfeito. Por sua vez, no Mishkan celestial, quem nele oficia é Yeshua HaMashiach, o Cohen Hagadol, o sumo sacerdote celestial. E o sacerdócio de Yeshua, ele é perfeito. Isto está em Hebreus, Ivrim 8, versos 1 e 2 e 9, capítulo 9.11. No Mishkan terreno, os sacrifícios eram repetidos.
No Mishkan celestial, o sangue derramado de Yeshua representou o sacrifício perfeito para acaparar a expiação de nossos pecados. Isso está em Ivrim Hebreus, capítulo 9, versos 12 a 22. No Mishkan terreno havia um sistema de capará, de expiação de pecados, com base na aliança mosaica que preconizava o sacrifício de animais. No Mishkan celestial, a capará, a expiação de pecados, vem pelo sangue de Yeshua HaMashiach, por meio da nova aliança, a Brit Hadashah. Isso está em Ivrim Hebreus, capítulo 9, versos 12 a 22. E esta nova aliança, que foi firmada por Yeshua, ela foi profetizada por Irmeiahu, Jeremias. Jeremias capítulo 31, versos 30 a 33. Isso é nas versões judaicas. E a numeração cristã é Jeremias 31, versos 31 a 34. Ora, o sacrifício de Yeshua é um sacrifício perfeito. Não há mais, até quando havia o templo no primeiro século, não havia mais a necessidade de sacrifícios para a expiação, para acaparar de pecados, porque o sacrifício de Yeshua foi perfeito. Isso está, como eu disse, expressamente em Ivrim Hebreus, mas isso também é narrado pelo próprio Talmud Bavli no Tratado de Yomá 39a e 39b. Esse tratado, né, ele diz o seguinte, daqui a pouco eu vou ler, mas eu vou resumir. Yomá diz o seguinte, que havia um sumo sacerdote que ele fazia o sacrifício, né, ele fazia um sacrifício, e ao fazer o sacrifício, ele amarrava um pedaço de tecido vermelho nos chifres do animal. E após esse sacrifício, ele entrava, né? Ele entrava no lugar santo, no Kodesh. Ele entrava no lugar santo, no Kodesh. E se o tecido ficasse branco, o tecido era vermelho. Repetindo, o sumo sacerdote ele amarrava um tecido vermelho no chifre do animal e fazia o sacrifício do animal. Depois ele entrava no lugar santo com esse tecido vermelho. E diz o seguinte, se de forma milagrosa branco, isto significava que o Eterno havia perdoado os pecados do povo. Mas, se o tecido continuasse vermelho, significava que o Eterno não tinha perdoado os pecados do povo. E o Talmud fala que o tecido sempre ficava branco de forma milagrosa. O tecido era vermelho, mas depois do sacrifício, de forma milagrosa, ele ficava branco. Porém, o Talmud diz que 40 anos antes da destruição do templo, que é exatamente, porque já que é um erro no calendário gregoriano, 40 anos antes da destruição do templo é exatamente a data da morte de Yeshua. No ano da morte de Yeshua, o Talmud, Yomá 39a e 39b, diz que o tecido nunca mais ficou branco. Ou seja, o Eterno nunca mais aceitou o sacrifício de animais para a remissão, para acaparar dos pecados. Então vejam, o próprio Talmud está escrito assim, vou ler rapidamente, né, esse trecho. Nossos rabinos ensinaram que ao longo dos 40 anos em que Shimeon HaTzadik serviu, o tecido vermelho se tornou branco. Daquela época em diante, que é exatamente a época da morte de Yeshua, ele às vezes ficou branco e às vezes não. Aí olha só, aí ele fala agora, aí eu continuo. Ao longo dos últimos 40 anos, antes de o templo ser destruído, que é aí que sim, a morte de Yeshua é agora, desculpem. Ao longo dos últimos 40 anos, antes de o templo ser destruído, que é a morte de Yeshua,
o tecido vermelho nunca ficou branco. Então o próprio Talmud atesta que o Eterno, depois da morte de Yeshua, o Eterno nunca mais aceitou o sacrifício para a remissão de pecados. E agora nós vamos ver rapidamente, não é, alguns objetos do Mishkan, terreno, do tabernáculo e a sua respectiva simbologia. Quem assistir a minha paraxá na internet, eu vou colocar fotos para você ir acompanhando. Então, vamos supor que, não é, que você fosse um sacerdote, não é? Vamos imaginar, você é um sacerdote naquela época de Moshe e de Moisés, você está entrando no Mishkan, no tabernáculo, você entrou, a primeira coisa que você veria à sua frente seria o Hamizber, seria o altar. Você entrou, né? Eu vou colocar uma foto na internet que você vai visualizar. Você entrou, a primeira coisa que você vê é o Hamizber, que é o altar, chamado, né, nas Bíblias em português, altar de cobre, ou altar do holocausto, chamou Êxodo 27, capítulo 27, versos 1 a 8. Então, o Hamizber, que é o altar, conhecido como altar de holocausto, os sacrifícios de animais eram feitos sobre este altar, sobre este Mizber, que ficava em frente ao tabernáculo. E o sangue do sacrifício era aspergido sobre os 4 chifres que haviam no altar. O que representa a simbologia deste altar? Isto nos ensina que, sem derramamento de sangue, não há capará, não há remissão, não há expiação, não há redenção, não há libertação. E isto consta, sem derramamento de sangue, não há capará, não há remissão. Isso consta em Vaikra, Levítico 27. Levítico 17. Então esse altar ele nos dá uma mensagem que sem derramamento de sangue não há capará, não há remissão. Bem, havia também, não é, no tabernáculo o Kior Nehoshet, que era uma bacia de bronze. Essa bacia de bronze ela é descrita em Êxodo capítulo 30, versos 17 a 21. Nessa bacia de bronze, os coanim, os sacerdotes, eles deveriam lavar as mãos e os pés quando eles entrassem na tenda do encontro, no tabernáculo. Na tenda do encontro em hebraico é Ohel Moed. Quando eles entrassem na tenda do encontro, que é o tabernáculo, eles deveriam, os sacerdotes, lavar as mãos e os pés. Se eles não lavassem as mãos e os pés, está escrito na Torá, eles iriam o quê? Morrer. Por que você tem que lavar, os sacerdotes tinham que lavar as mãos e os pés se para não morrer? A simbologia da lavagem dos pés e das mãos é a seguinte: é necessário purificar-se para servir a Elohim. Então os sacerdotes eles precisavam de uma purificação por meio da lavagem dos pés e da lavagem das mãos. E o que isso tem a ver conosco hoje? Tem a ver o seguinte, é a mesma coisa, é o mesmo princípio. Você tem que se purificar para servir ao Eterno. Não dá ao Eterno com um coração sujo. Há pessoas que dizem, eu sirvo ao Eterno, mas estão no adultério, estão na mentira, estão fazendo fofoca sobre a vida dos outros, estão com ódio, Hamas no coração. Essas pessoas não são servos do Eterno, são lobos e não ovelhas, porque o verdadeiro servo ele está purificado. Então, esse Kior Nehoshet, essa bacia de bronze, ela nos ensina essa coisa maravilhosa. Só os puros servirão ao Eterno. E Yeshua falou, não é? Que os puros de coração que verão a Elohim. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Elohim. Somente quem é puro de coração irá ver o Eterno. E daí, o sacerdote ele entrava no lugar santo, né? Em português, em hebraico é o Kodesh, lugar santo. E quando ele entrava no lugar santo, no Kodesh, à direita dele havia Shulchan, que é a mesa com os pães da proposição. Isso está em Êxodo, capítulo 25, versos 23 a 30.
E nessa mesa, shulchan, mesa com os pães da proposição, ficavam 12 pães representando as 12 tribos de Israel. E por que os pães? Esses pães simbolizam que esses pães são uma oferta de gratidão ao Eterno. Você colocar o pão ali, você está simbolizando uma oferta de gratidão. Você está agradecendo porque você reconhece que o Eterno é o provedor de todas as coisas. E eu pergunto, você já agradeceu ao Eterno hoje? Você já agradeceu hoje pela saúde, pelo pão nosso de cada dia, pela família, pelo emprego? Eu agradeço ao Eterno por todas essas coisas. Em tudo dai graças. Nós temos que agradecer ao Eterno porque Ele é o provedor. Da mesma forma, tal como na mesa ficavam os pães, Yeshua, HaMashiach, Ele é o pão da vida. Ele é o Lechem HaChaim, o pão da vida. Lechem HaChaim em hebraico. Yeshua, o nosso pão da vida. É Ele o nosso sustento. Ele é o nosso o nosso maná. Nós temos que nos alimentar do alimento de Yeshua, que são as suas lições. O alimento de Yeshua é a presença de Yeshua em nossas vidas. Yeshua disse, quando 2 ou mais estivessem reunidos, ele disse, em meu nome, eu estaria presente. Vejam que coisa importante. Yeshua disse que ele estaria presente. Mas vejam, há crentes em Yeshua no mundo inteiro. Yeshua diz que se houver 2 ou mais, ele estaria presente. Logo, Yeshua é onipresente. Porque há discípulos de Yeshua no Brasil, nos Estados Unidos, Israel, na Nigéria. Há discípulos de Yeshua em tudo quanto é canto do mundo. E ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas só o Eterno é onipresente. E Yeshua, ele é onipresente. Por quê? Porque ele é o Eterno. Há pessoas que dizem que Yeshua não é o Eterno. Se Yeshua não fosse o Eterno, ele não poderia ser onipresente. Mas as Escrituras são claras que Yeshua pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Bem, e ainda no lugar santo, Kodesh, à sua esquerda do sacerdote havia a menorá. Em português é o candelabro, aquele candelabro com 7 braços, que está descrito em Shemot, Êxodo 25, versos 31 a 40. E na menorá ficava um óleo, né? A menorá ficava acesa, o óleo queimando e dali irradiava uma luz. Qual é a simbologia da luz? A Torá diz que ela é a luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Qual é a palavra do Eterno na época que o Salmo foi escrito? Salmo 119. A palavra do Eterno é a Torá. A Torá é luz. Isso está em Provérbios também. Então, aquela luz representa a Torá, representa o Eterno que é a nossa luz. A luz da menorá representa também que Israel deveria ser a luz dos goim, a luz dos gentios. Isso está em Isaías 49, 6. Por sua vez, Yeshua é a luz do mundo. Então a menorá que ficava acesa, ela representa a Torá, porque a Torá é a luz. Ela representa Yeshua, que Yeshua é a luz do mundo. Ela representa o Eterno e representa também a nossa missão. Nós devemos ser luz do mundo. O Ha'olam, a luz do mundo. Yeshua falou, né, que nós devemos ser a luz do mundo. E o Hanan João escreveu que aqueles que estão na luz não vivem em trevas, não vivem no pecado. Nós temos que dar um excelente testemunho por onde quer que nós andemos. Eu vejo tanta coisa triste. Eu vejo pessoas que dizem que são discípulos de Yeshua, mas mentem. São um 71, fazem coisas horríveis. O verdadeiro discípulo, ele irradia a luz de Yeshua. E mais à frente havia o Misbar HaKetoret, que é o altar do incenso, que está em Êxodo 30, versos 1 a 10. E havia um incenso que era queimado e ele exalava um perfume de aroma agradável. Então o incenso exalava um perfume. Qual a simbologia desse incenso com perfume? De acordo com Apocalipse 8, versos 3 a 5, o incenso ele representa a oração
do povo do Eterno. Tal como o incenso ele queima e a fumaça sobe aos céus, a nossa oração ela sobe também aos céus. Então a fumaça do incenso sobe, a nossa oração sobe também. Então o incenso representa a oração, representa também o nosso louvor ao Eterno, que sobe aos céus, e a intercessão também que sobe. E representa ainda o seguinte: nós devemos exalar o bom perfume de Yeshua HaMashiach. Exale o perfume de Yeshua onde quer que você esteja, no trabalho, para os vizinhos. Eu conheço pessoas que eu admiro essas pessoas, pois onde quer que elas estejam, elas dão um excelente testemunho. Às vezes, só de a pessoa olhar para você, a pessoa já vê que você é uma pessoa diferente. Ela já vê que existe uma luz, né? Eu conheço várias pessoas e até, né? Eu não vou falar de mim, né? Porque é pecado você ficar se enaltecendo, né? Mas vou dar exemplo dos outros, né? Mas já aconteceu comigo também. Mas não vou falar do meu caso, vou falar do caso dos outros. Há pessoas que olham para uma outra pessoa e dizem assim: poxa, parece que há uma luz em você. Que luz é essa? Essa luz não é a nossa luz, é a luz de Yeshua que brilha em nossas vidas. E agora, né, separando o lugar santo, Kodesh, do santo dos santos, que em hebraico é Kodesh HaKodashim, né, em hebraico o santo dos santos é o Kodesh HaKodashim, separando havia o Parohet, que era a cortina ou o véu. Então, dos santos, o Kodesh do... E essa cortina, o véu, representa que o acesso ao Santo dos Santos estava fechado. Isso está em Hebreus, capítulo 9.8. O Kodesh HaKodashim, o acesso a ele estava fechado. Tanto é que só o Cohen Agadol, só o sumo sacerdote poderia entrar. Bem, então o Santo dos Santos estava fechado, só o sumo sacerdote poderia entrar, mas nós lemos em Mateus, capítulo 27, versos 50 e 51, que quando Yeshua morreu, rasgou-se o véu, Parohet, a cortina do templo se rasgou. Então, nós podemos deduzir que Yeshua nos deu livre acesso ao Eterno. Se a cortina era para impedir o homem de ter acesso ao Eterno, só o sumo sacerdote poderia entrar. Agora que ele foi rasgado, nós temos livre acesso ao Eterno. Como se dá este livre acesso? Como que se dá? Por meio da Ruach HaKodesh que habita em nós. O acesso se dá por meio do Espírito de santidade de Yahweh, do Eterno, que está dentro de nós. Esse que é o livre acesso. É o Eterno fazendo morada dentro de nós. E prosseguindo, né, depois do Parohet, do véu, da cortina, nós entramos no Santo dos Santos, no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos. E o que havia lá? Lá, né, todo mundo conhece a famosa arca, que em hebraico o nome Aron. Essa arca ela tinha vários nomes. Ela era conhecida, por exemplo, como Aron Yahweh, a arca do Eterno. Ela também era chamada de Aron Haberit, a arca da aliança. Também era chamada de Aron Haedut, a arca do testemunho. E também de Aron HaKodesh, a arca sagrada. Todos esses são nomes para a arca. Bem, e nessa arca, em cima da arca, ficavam dois queruvim, dois anjos, e no meio deles se manifestava a Shekhinah, a presença do Eterno, a glória do Eterno. E a arca era o objeto mais sagrado do Mishkan, do tabernáculo, em que eram guardadas as duas tábuas dos 10 mandamentos, dos Aseret HaDebrot. E o Aseret HaDebrot, os 10 mandamentos, é um resumo de toda a aliança. Então a arca representa a arca o quê? A arca representa a aliança do Eterno com o povo de Israel.
essa aliança ela é inextinguível. O Israel foi, Israel é, e Israel sempre será o povo do Eterno. E essa arca ela representa essa aliança, né? Aron Haberit, a arca da aliança. O Eterno nunca rompeu a sua aliança dele com o seu povo. Aí sempre me perguntam, mas eu sou gentio, então eu não posso obter a salvação? Pode. Se você depositar sua emuná, sua fé em Yeshua HaMashiach, se você passa a testemunhar Yeshua e guardar a Torá, então você é enxertado no povo de Israel. Você deixa de ser gentio, goi, você passa a ser israelita. Se você tem fé em Yeshua, se você cumpre a Torá, você se torna israelita. E então você é alcançado por todas as promessas do Eterno. A arca representava também a santidade de Elohim, porque aquela arca não era santa. Não é? Vocês lembram, está nas escrituras, o camarada tocou na arca, buf, foi pulverizado. Então a arca era tão santa que se alguém tocasse na arca, a pessoa era morta. Não é? Então, só os coaninhos sacerdotes podiam levar a arca. E um pessoa do povão mesmo, se tocasse, ele era pulverizado. Então essa arca ela representa a aliança do Eterno com o povo de Israel, que é uma aliança eterna, sem fim. 2, a arca representa a santidade de Elohim. Por isso que o Eterno disse, sede santos, porque eu sou santo. Você tem que ter uma vida separada, consagrada ao Eterno. E terceira simbologia da arca, ali dentro estavam as tábuas da Torá. Então a arca representa o quê? 3, que o homem deve obedecer à Torá. Então a terceira simbologia da arca significa obediência à Torá. Vamos guardar esta palavra em nossos corações. Vamos nos recordar da aliança do Eterno com o nosso povo. Vamos viver em Kedushá, em santidade, e vamos também obedecer. Yeshua disse, se você me ama, você vai obedecer às minhas mitzvot, aos meus mandamentos. E quais são os mandamentos de Yeshua? Os mandamentos da Torá. Não a Torá ensinada, né? Totalmente distorcida. O ortodoxo hoje ensina muitas. Ele pegou um manuscrito de Netzarim de Nazarenos, um antigo manuscrito de Netzarim de Nazarenos, que eu tenho uma cópia disso e eu traduzi, em que diz que os nazarenos eles não cumpriam a Torá de acordo com a interpretação do judaísmo rabínico. E diziam os nazarenos que o judaísmo rabínico distorceu a Torá. Então, quando eu digo obedecer à Torá, não é ficar imitando o judaísmo ortodoxo. Há pessoas que imitam os judeus ortodoxos. Não imite o judaísmo ortodoxo. Imite Yeshua HaMashiach, porque Yeshua é a Torá viva que se fez carne e habitou entre nós. Não imitem os judeus ortodoxos, imite Yeshua. Yeshua é a Torá. Yeshua, ele ensinou como nós devemos guardar a Torá de forma espiritual e verdadeira. Tem muita gente que fica... Eu leio o Talmud, né? Todo mundo sabe que eu sempre prego o Talmud. Quer dizer, eu leio o Talmud, eu estudo o Talmud. Mas o Talmud não é a palavra do Eterno. E os Ketuvim Netzarim, conhecidos como o Novo Testamento é a palavra do Eterno. Eu estou fazendo essa exortação porque há muitas pessoas que leem Talmud, há muitas pessoas que leem tudo dos rabinos, mas não leem nada dos Ketuvim Netzarim, o Novo Testamento. E eu digo, o nosso Talmud, o meu Talmud, qual é? São os Ketuvim Netzarim, os escritos nazarenos, o Novo Testamento.
o Novo Testamento, este é o meu Talmud. Então, a palavra final sobre a minha vida está nas Escrituras completas, né? Tanto o Tanar, né? O Tanar também é óbvio, né? O Tanar é óbvio. Tanto o Tanar quanto os Ketuvim Netzarim, conhecidos como Novo Testamento. Então vejam, tem gente que está estudando Talmud, está estudando Kabbalah, está estudando reencarnação. O que é isso, gente? Reencarnação é um conceito pagão. Não existe reencarnação nas escrituras. E tem gente pregando reencarnação. Em hebraico é conhecido como Gilgul Neshamot. Isto é uma abominação. O próprio Gershom Scholem, um cabalista famoso, ele é um cabalista ortodoxo. Ele explica que a reencarnação veio do paganismo. Então, vamos ficar com a Torá, vamos ficar com Yeshua. O meu Talmud, o seu Talmud, se chama Ketuvim Netzarim, escritos nazarenos, conhecidos popularmente como o Novo Testamento. Vamos fazer uma tefilá, uma oração. Avinu Malkeinu Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov. Adon Olam. Eterno, nós oramos a Ti para que guardar a Tua Torá como Yeshua ensinou. Escreva, Pai, a Tua Torá não em tábuas de pedras como elas já foram escritas, mas cumpra a Tua palavra de que a Torá seria escrita em nossos corações. Não escrita por mãos humanas, mas escritas pela própria mão de Yeshua HaMashiach. Yeshua disse que quem cresce nele, ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Que nós possamos, ó Pai, segurar a mão de Yeshua e acompanhar o Mashiach. Que Yeshua possa nos levar aos teus caminhos, caminhos de shalom, de amor, de bondade, de benignidade, de mansidão, de temperança, de amor ao próximo, de fé, de emuná, de confiança. Eterno, ajuda-nos, Pai. Não nos deixe ser hipócritas. Não nos deixe falsos. Não deixe que sejamos como sepulcros caiados. Não nos deixe, Pai, como os antigos perushim fariseus, que falavam muito e faziam pouco. E Yeshua ensinou que se a nossa justiça não excedesse em muito a justiça dos perushim, dos fariseus, nós não herdaríamos o Malchut Hashamayim, o reino dos céus. Eterno, ajuda-nos, Pai, a cumprir a Tua Torá com Yeshua HaMashiach e que estejamos juntos até a consumação dos séculos, até o mundo vindouro. Nós oramos, Pai, pelas nossas vidas, pelas vidas de todos aqueles que estão Te buscando de forma espiritual e verdadeira. Abençoa todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem, que eles possam ser impactados pela mensagem da Torá com Yeshua HaMashiach. Eterno, nós louvamos, nós te agradecemos, nós exaltamos o nome de Yahweh, que é bendito, que é santo, que é Kadosh. Nós oramos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.